tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre hidratação da pele. Esta semana eu divulguei a live nas redes sociais e eu coloquei uma frase. Aos 20 anos a gente tem a pele que Deus nos deu e aos 50 a pele que a gente merece. Isso deu bastante o que falar, porque afinal de contas o que é que a gente tem que fazer, não é, para merecer a pele dos 50 anos? Então a gente tem que começar a trabalhar muito cedo para que essa pele dos 50 anos seja realmente bem merecida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, com o foco em cima da hidratação da nossa pele, tá? Muitas coisas podem contribuir para a gente ter a pele que merece, para a gente manter uma pele muito legal pela vida toda. Mas, como por exemplo o sol, como por exemplo o estresse, tá certo? Mas hoje a gente vai focar bastante com a hidratação da nossa pele, tá? Então esse é o nosso tema de hoje, ok? Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver. Não tá aparecendo ao vivo. Vamos ver o que está acontecendo, que não está aparecendo ao vivo. Vou sair e voltar novamente. Opa! Cid Moraes entrou. Para você, aperta em cima. Oi, estamos aguardando aqui, que não está aparecendo. Eu vou sair. Opa, Antônia, tá aqui, tudo bem? Vamos ver o que está acontecendo. Vou convidar aqui o Miguel. Recebeu aí, Miguel, o convite? Oi, Elaine, tudo bem? Pessoal que não está recebendo, não está conseguindo entrar, só um momentinho. Só dizendo aqui que não está aparecendo lá que eu estou ao vivo. Vamos ver o que houve. Consegue aí? Conseguiu entrar, Miguel? Não? Oi? Fecha e liga de novo, sai e entra outra vez. Oi, pessoal, tem um pessoal que não tá conseguindo aqui entrar, tá certo? Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre hidratação. Pergunto aí para vocês acham que a pele de vocês está hidratada ou desidratada? Então, antes de começar a falar de hidratação, eu quero trazer aqui uma diferença entre pele desidratada e pele seca. Essa é a grande confusão que acontece e por isso que a maioria das pessoas acabam utilizando produtos inadequados para a pele. E isso faz um estrago, muitas vezes, no rosto do nosso cliente. Então, vamos entender uma coisa. Quando eu falo em pele desidratada, eu estou... Oi, Ju, o que é não? Tudo bem aí? Não está desidratada a sua pele? Que maravilha! Quando eu falo em pele desidratada, gente, nós estamos falando sobre teor de água. Como que tá de água essa minha pele? E quando eu falo em pele seca, eu estou falando como é que ela está de óleo. E isso a gente não pode confundir. Então, o biotipo cutâneo... não é hidratado. O biotipo cutâneo, ele vai nos dizer em relação ao teor de óleo, tá? Então, se tem muito óleo, se ela é muito oleosa, se ela é acneica, se ela é seborreica, se ela é muito seca, quebradiça, ela é mista. Mas, quando eu falo em hidratação, eu estou falando em teor de água.
tá certo? Então eu posso ter uma pele oleosa desidratada, ou seja, ela tem muito óleo, porém ela tem pouca água. Isso confunde muito, principalmente quando você vai adquirir cosméticos em locais que não tem lá um consultor que entenda de pele, acaba então te passando um produto que não é o mais adequado para sua pele. Mas então vamos falar o seguinte, o que é a hidratação? Né? Por que nós temos que manter a nossa pele com muita água, com teor de água adequado? Tá? A hidratação ela vai ser essencial para a manutenção da pele com boa aparência. O que é essa boa aparência? Né? Então é uma pele firme, é uma pele que não é craquelê, que é uma pele que não fica quebradiça, que não é escamativa. Então, muitas vezes a gente vê uma pele bem escamativa, bem craquelê. Eu me lembro quando eu dava aula que eu brincava com as alunas, no dia que a gente ia aprender, né, nas aulas que a gente aprendia avaliação de pele, eu sempre dizia assim, vamos hoje eleger a Miss Craquelê. Quer dizer, a pele que está mais desidratada no grupo. E sempre tinha alguém lá que realmente era muito desidratada. Mas o que é interessante é que 99,9% das pessoas têm a pele desidratada em algum local. Pode ser hidratada aqui na região de bochecha, mas pode ser desidratada na área dos olhos, na região da boca. Então, a gente vai ver aqui o quanto é importante a gente tratar a hidratação da nossa pele. Então, uma pele hidratada, uma boa aparência, que é luminosidade, é brilho, né? Como eu já falei, não tem esse aspecto craquelê e não tem descamação, tá? Então, isso é uma pele que eu vou considerar que está hidratada. Ela também vai ter um funcionamento normal do extrato córneo. O que quer dizer isso? Lembre-se que a pele é o maior órgão do corpo humano e ele tem uma função importantíssima, que é a função de barreira. Porque senão você caía num rio poluído, morria, né? Porque toda aquela poluição ia entrar na sua pele. Você ia para o mar, entrava aquele sal e ficava deste tamanho, né? Com um edema enorme. Então, por que não acontece isso? Porque a nossa pele ela é seletiva. Então, ela tem essa função de barreira para nos proteger de micro-organismos, de nos proteger de produtos químicos. Então, ela tá ali firme, tá certo? E quanto mais hidratada é a minha pele, mais essa função de barreira funciona bem. Então, quando eu tenho uma pele muito desidratada, essa minha função de barreira fica prejudicada. E a minha pele, então, fica menos seletiva. Então, eu fico mais suscetível à absorção de micro-organismos. E várias doenças podem aparecer no meu corpo em função dessa barreira que se perdeu ou que está prejudicada, tá? Então, o que é essa função de barreira? Ela é a soma da água da nossa glândula sudorípara com o óleo da nossa glândula sebácea, que eles se misturam e a gente chama de manto hidrolipídico. Então, é esse manto hidrolipídico que forma essa função de barreira, que nos protege, que protege a nossa pele. Então, quando eu tenho uma hidratação, eu vou ter uma aparência boa da minha pele, eu vou ter um funcionamento normal do meu extrato córneo e eu também vou ter prevenção de envelhecimento. Tá? O processo de envelhecimento, ele tá muito ligado à hidratação. Conforme eu vou perdendo a hidratação da minha pele, lembra que eu falei que a pele fica craquelê? Eu diria que aquele craquelê da pele, aquele aspecto apergaminhado, quebradiço, é o precursor lá da ruga. Então, já começa ali a aparecer esses processos de ruga. Tá certo? Então, eu tenho que manter minha pele muito hidratada. Que bom, Elaine, que seu craquelê é só nas pernas, mas tem que hidratar assim mesmo. Então, essa hidratação que eu estou falando hoje, ela é, claro, para o rosto,
mas ela também é para o nosso corpo. Tem pessoas que cuidam muito do rosto, né? E acaba sendo negligente com a pele do corpo. Ou o contrário, passa vários cremes corporais, hidratantes, cuida muito da pele do corpo, mas acaba negligenciando a pele do rosto. Então, nós vamos falar um pouco dessas duas situações aí. Então, nós temos que cuidar muito, gente, para não perder a função de barreira da nossa pele, porque senão a gente começa a ter muitas dermatites, né? Muitas doenças, dermatite de contato, muitas doenças de pele, fica mais suscetível a alergias. E o que a gente pode fazer, então, para não ficar com a nossa pele tão suscetível, tá? Primeira coisa, gente, não abusar de banhos quentes. Eu sei que para quem mora em Curitiba é pedir demais, mas a gente tem que tomar cuidado. A água muito quente, ela tira a oleosidade da pele. Basta ver que quando a gente quer tirar a gordura de uma panela, o que a gente faz? A gente lava a louça com a água quente e usa detergente. Por quê? Porque aquilo vai emulsionar aquela gordura. Então, quando eu tomo banho com água muito quente, tá? E eu ainda uso sabão, bucha, etc., eu tô o quê? Emulsionando aquela gordura. Tudo bem, mas pode dizer assim, mas a nossa aula é hidratação, e você falou que hidratação tem a ver com água e gordura tem a ver com óleo. Só que tem que pensar o seguinte, quando eu tenho uma camada de óleo sobre a minha pele, ela está impedindo que a minha pele desidrate. Então, eu tenho água no meu organismo, né? A gente toma água todo dia, diretamente, através lá do copo de água, ou indiretamente, através de alimentos que são ricos em água. Só que essa água, ela precisa ali ficar na pele. Agora, se eu não tiver essa barreira de oleosidade, essa água vai evaporar muito mais facilmente. Então, eu vou perder água. Então, eu perco óleo e também eu perco água. Por isso que a gente vai ver a importância de usar um produto, um cosmético, para ajudar a fazer essa barreira. Sabonetes, então, né, que removem essa oleosidade, faz esse desequilíbrio do nosso manto hidrolipídico, esfoliação excessiva. E olha que interessante, na esfoliação excessiva também está contemplada a depilação. Então, o processo de depilação também desequilibra o nosso manto hidrolipídico. Então, quem faz muita depilação no rosto, por isso que veio depois essa depilação a fio, que é menos agressiva, mas quem faz muita depilação também perde a oleosidade da pele, perde a hidratação da pele. Consumo de álcool, pouca ingestão de água, tá? Calor em excesso, se expor muito ao sol. É fácil pensar. Eu quero secar minha roupa. Onde que é mais negócio secar minha roupa? Num quartinho fechado, escuro, janela fechada? Ou é melhor eu secar minha roupa num lugar arejado, que venta, que tem sol? Né? Então, se tá secando a roupa, tá secando a pele da gente também. Então, quando eu me exponho a vento, quando eu me exponho a sol, tá? Eu também, a minha pele vai se ressentir e vai ficar desidratada. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com todas essas questões climáticas. E não só da natureza, mas, por exemplo, se eu me exponho muito a ar-condicionado, o ar-condicionado tende a ressecar o ambiente e eu vou ficar, então, com a minha pele muito ressecada. Tá? Então, vários fatores. E também a ausência de cosméticos. O bom disso é que o cosmético vem nos ajudar. Claro que eu devo cuidar de todas essas questões, tá? E o que vai acontecer se a minha barreira, então, ficar comprometida? Aquilo que eu já falei. Se a minha barreira ficar comprometida, eu vou perder muita água, vou desidratar e ainda vai perder essa seletividade. O que quer dizer isso? Qualquer micro-organismo, qualquer coisa prejudicial à minha pele vai ter muito mais facilidade de ser absorvida. E eu vou, então, começar a fazer doenças de pele muito mais facilmente. Bom, do que depende, então, o grau de hidratação da minha pele? Primeira coisa que vem na cabeça é
tomar água. Só que nós esteticistas temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim para cliente, quando a gente faz avaliação, que daqui a pouco a gente vai falar sobre avaliação, se a pele está desidratada ou não. Mas quando a gente fala assim para cliente, olha, sua pele está super desidratada, você precisa tomar água. Ela olha pra gente e fala assim, nossa, mas eu tomo 3 litros de água por dia. E aí? Você tem que saber o que dizer para ela nessa hora. E até pode mesmo. Então, nós vamos ver aqui quantas coisas que dependem o grau de hidratação da pele. Não só de ter que tomar água, mas nós temos outras coisas. Então, claro, primeiro lugar é a quantidade de água ingerida. Tem gente que não toma água mesmo. Esquece. Capaz de passar o dia inteiro. Ou então só toma água quando tem sede. Tá errado. Nós não podemos só tomar água quando temos sede. Nós temos que ter um mecanismo, vamos dizer assim, uma rotina para tomar água. Fazer um acordo com a gente mesmo, né? De quanto em quanto tempo a gente vai tomar água. E não só quando tem sede, tá? Então, é importante tomar água, tá? Vai depender também da quantidade de água transportada para a derme e para a epiderme. Tá, eu tô tomando litros de água, tá indo para minha pele? A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar sobre mecanismos de hidratação. Então, precisa ir para minha pele. Não adianta eu tomar e não ir para minha pele, tá? Vai depender também da quantidade de água absorvida do ambiente. Então, a gente hidrata de dentro para fora, mas a gente também se hidrata de fora para dentro. Daqui a pouco nós vamos falar dos cosméticos que são higroscópicos, que tem afinidade com água e que é bacana, porque aí eu tô num ambiente que tem moléculas de água, ele já puxa aqui para minha pele. Se a minha pele não tem essa capacidade, eu posso estar num ambiente super úmido, que a minha pele não vai atrair aquela água que está no ambiente. E uma outra coisa também que depende da hidratação da minha pele é a aplicação de produtos cosméticos, que nós vamos falar de um aqui bem interessante, tá? Então, que fatores que influenciam a hidratação? A gente já falou aqui, mas vamos repetir que vale a pena. Os fatores climáticos, então, muita exposição ao sol, muita exposição ao vento, né? Climas muito secos, então a gente tem que cuidar. Tem lugares que tem um clima muito seco e as pessoas se preocupam, claro, com toda a razão, com a parte pulmonar, mas esquece da pele. Então, a gente pode deixar um recipiente com água, a gente pode ter uma água termal, né? Assim, o tempo todo jogando, borrifando na pele, tá certo? Isso tudo vai ajudar muito nesse processo quando eu tô num ambiente que favorece a desidratação. Tu vai pra praia, leva água termal e fica o tempo todo borrifando a água termal na pele, que vai ajudar em duas coisas. Vai ajudar a não desidratar e vai resfriar o rosto e evitar o melasma, porque o melasma, o cloasma, eles amam o calor, então eles adoram, né? Então eles vêm com força total. Se eu tiver o tempo todo refrescando a minha pele, eu diminuo essa chance aí de ter o melasma, tá? Algumas doenças e alguns medicamentos também podem influenciar aí na desidratação da minha pele. A idade, quanto mais velho a gente vai ficando, mais desidratado a gente vai ficando, por isso que é super importante a gente oferecer na nossa clínica tratamentos diferenciados de hidratação para a terceira idade, seja facial, seja corporal, criar um protocolo bem legal, né, tipo um spa, para hidratar rosto, hidratar corpo, que é bem legal nessa faixa de idade, que vocês vão ver daqui a pouco que com 40 anos de idade, a gente já perdeu 50% do nosso ácido hialurônico, né, que faz parte da nossa pele, né, do nosso organismo, tá? A quantidade, eu já falei, né, da água ingerida faz diferença, e também genética, né, porque às vezes a genética não é tão boa para manter a pele hidratada, tá? Então, qual a característica
característica de uma pele hidratada? Desidratada? O que caracteriza uma pele desidratada? Então, quando eu vou avaliar lá a minha cliente, então, embebição abaixo do normal. O que quer dizer isso? Água abaixo do normal. Como é que eu vou saber disso? Nós vamos falar daqui a pouquinho da avaliação. Ela vai ter aspecto ressecado, descamação fina, apergaminhada, que a gente já falou aqui, né? Que é esse aspecto craquelê. Ela já começa a mimetizar pequenas rugas. A pessoa nem tinha idade para estar apresentando ruga e já começa a apresentar devido à alta desidratação que tá aquela pele, tá certo? Então ela fica quebradiça, opaca, sem elasticidade e fica descamativa. Então como é que eu vou avaliar isso? Tem pessoas que só de olhar, só no exame visual, né? Eu fico observando as pessoas. Pessoal que está apresentando telejornal, pessoa que eu converso, tem assistido muito vídeo pelo YouTube, só do jeito que a pessoa movimenta o rosto, que dá aquela craquelada, eu falo, ai, né, que vontade de oferecer uma hidratação facial. Então, gente, oferecer hidratação facial, eu digo assim, é para 100% das pessoas que você conhece, tá? Porque, assim, é muito... Por tudo isso que eu falei, pelo clima que a gente vive, pelo fato das pessoas não cuidarem, não usarem cosméticos adequados. Então, só para o país de clima tropical, só por essas questões, eu diria assim, 100% das pessoas que a gente conhece, dá para oferecer hidratação facial. Tá? Então, é um mecanismo, vamos dizer assim, é um protocolo para nós esteticistas, que eu brinco assim, a gente tem que fazer igual a manicure faz. A cliente vem fazer o pé, ela fala, quer deixar marcado o pé para a próxima sessão? Então, hidratação é isso, é uma vez por mês, pelo menos, deixar marcado ali o dia né, um pouquinho antes você já ligar para a cliente, tá chegando a sua hidratação. Se você contar tudo para ela, da importância da hidratação, o que acontece se você não hidratar a pele, ela vai ter isso como rotina e vai vir todo mês fazer uma hidratação. E o que é bacana da hidratação é que a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode oferecer. Então pode associar a vários tipos de massagem, associar vários tipos de máscaras. Então é muito bacana. Quem tem o vapor de ozônio, eu sempre falo sobre isso, a hidratação por imbebição. A pessoa usa só o vapor na limpeza de pele. Eu uso o vapor de ozônio nas hidratações. Então você faz uma hidratação por imbebição, é maravilhoso. Eu vou gravar um vídeo sobre isso ainda, falando como que a gente faz uma hidratação por imbebição. Então, avaliação visual, eu olho, eu vejo como é que tá aquela pele, se eu percebo que ela tá apergaminhada, se eu percebo que aquela pele tá com processo descamativo, então eu já tô observando aquilo ali, tá? Que mais? Exame de palpação, esse é o, né, para quem não tem aparelho e tudo mais, esse é fundamental. Então, como que eu faço? Em todo quanto é live eu tô explicando como é que faz, porque é muito legal. Você vai pegar, então, o seu dedo indicador e o polegar e vai vir, e vai vir e vai apertando. Se a pele acolchoar e brilhar, ela está hidratada. Se ela craquelar, vamos ver se eu aqui craquelo, aqui eu tô desidratada. Então, craquelou, desidratada. Acolchoou, hidratada. Então, o que vocês percebem? Mesmo eu que cuido do rosto, hidrato, eu tô sendo negligente com a área dos olhos. E a área dos olhos precisa de um produto específico. E eu realmente estou sem um produto específico para a área dos olhos, né? Então, veja que essa análise aqui não nega. Por que que tem que ser específico? Porque ele tem que ser um produto com mais óleo, é uma região que tem pouca glândula sebácea, é uma pele mais fina. Eu também vou fazer aqui uma live específico sobre a área dos olhos, tipos de olheiras. Então, é bem legal
a gente observar isso, ó, eu preciso amanhã mesmo, né, comprar um produto para a área dos olhos e começar a aplicar do jeito correto, que eu vou ensinar aí na live que eu fizer sobre a área dos olhos, tá? Então, nesse palpação tátil é isso, eu vou observar, vou passar, ver se a pele tá descamativa, vou fazer esse teste que eu ensinei aqui para vocês, e depois ainda vou confirmar isso na lupa, né? Eu vou pôr na lupa, ver se eu percebo descamativo, vou fazer esse teste depois com a lupa, porque daí o craquelê fica mais visível. Às vezes você faz sem a lupa, ele acolchoa, mas a hora que você vai na lupa, você percebe que mesmo acolchoando, ele já aparece ali uns craquelês, tá ok? Exame com a luz de UD, que eu gosto bastante, então quem tem a luz de UD vale a pena. Se ela aparecer um violeta bem esbranquiçado, é porque ela tá desidratada. E se ela aparecer um violeta forte, bonito, uma cor bem viva, é porque a pele está hidratada. Então, a luz de UD, ela mostra isso pra gente de uma forma bem legal. E hoje a gente tem aquela caneta analisadora, que tá aqui, né? Que a gente até pode usar, o que eu gosto dela, porque a cliente também acompanha essa avaliação que você tá fazendo. Então, você vai encostar a pele e vai mostrar para ela. E essa canetinha, ela mede várias coisas, ela não mede só água, ela mede também como é que tá a elasticidade, né? Ela vai aparecer se ela tá boa ou tá ruim, tem uma carinha alegre, uma carinha triste, tá certo? Ela vai mostrar o teor de água e também o teor de óleo, se aquela pele tá muito oleosa ou se aquela pele tá muito sem oleosidade, tá ok? Então, nós temos... E ele tem um parâmetro de normalidade, tá? Então, dentro daquele parâmetro, você vai ver se a pele da sua cliente ou a sua pele, se ela tá muito oleosa ou se ela está muito sem óleo, muito hidratada ou muito desidratada, tá certo? Eu uma vez fui dar uma palestra na faculdade, num curso de estética, e tinha umas 40 e poucas alunas, a maioria era adolescente, assim, jovem, 18 anos, 19 anos, fazendo primeira faculdade e tal. E nós medimos com essa canetinha. Fiquei impressionada, assim, a maioria tava com a pele muito desidratada, muito desidratada. Depois a gente fez a prática, que era justamente para hidratar as peles, o tema era esse, e medimos no final. E a gente vê uma mudança, assim, e quando a cliente vê aquela mudança, ela fala, eu vou ter que fazer mensal mesmo, pode marcar aí na agenda que nós vamos combinar fazer, tá? Quais são os mecanismos de hidratação? Como é que a pele hidrata? Lembra que eu falei que a pele ela é muito seletiva. Então não adianta só ficar jogando água aqui e achar que aquela água vai ser absorvida e vai hidratar. Não, tá? Então nós temos que pensar que nós precisamos usar cosméticos, tá? E eles vão, então, esses cosméticos, eles vão dar maciez para essa pele, vão melhorar a textura, flexibilidade. Então, é muito importante eu conhecer um bom cosmético, eu avaliar, né, e poder indicar para minha cliente esses cosméticos. Então, assim, eu diria, para 100% das clientes, a gente tem que indicar um hidratante. Algumas pessoas já usam no filtro solar, né? Então, a pessoa mais jovem, ela usa no filtro solar. Dependendo da idade, eu diria depois dos 25, já não basta, você precisa incluir mais um hidratante aí, para ajudar então nessa função de barreira protetora, né, para evitar esses agentes externos que eu falei e para prevenir esse ressecamento que vai levar rapidamente à ruga, tá? Então, ela é fundamental em todo tipo de pele, até em bebês precisa ser usado produtos hidratantes, claro que não os mesmos que a gente usa, que até 12 anos é obrigatório ser usado produtos para crianças que foram testados com esse objetivo, tá certo? Mas é importante manter esse manto hidrolipídico em perfeitas condições. Então, o primeiro jeito de hidratar, isso era usado muito antigamente, ainda hoje se usa, né? Mas vamos entender como é que era antes e como é que é agora. É a hidratação por oclusão.
tá? Oclusão, o que que é isso? Eu passo um produto, tá certo? E ele então vai fazer um filme e eu não vou desidratar. Então lembra que eu falei que a gente perde água transepidermal? A água sai, a gente vai perdendo a água. Então eu tomo água, mas se eu estiver perdendo muita água, eu vou continuar desidratada. Então a hidratação por oclusão, ela faz esse filme. E é bem interessante. Para quem não tem, vamos dizer assim, acesso a cosméticos mais elaborados, esses cosméticos em geral, eles são mais comuns de se encontrar, tá? Ele vai ser de óleos, então eu posso usar os óleos vegetais, tá certo? Eu posso usar produtos com ceramidas, lanolina. Então, hoje em dia ainda se usa isso. Eu lembro uma história que eu gosto de contar para vocês entenderem bem o que é essa questão da oclusão. Antigamente, a gente tinha aqueles produtos bem engordurados, tem alguns ainda que continuam no mercado, né? Que inovaram, mas continuam no mercado, outros saíram. Então, a pessoa passava aquele creme, tá certo? Eu lembro que a minha irmã contava, e eu via também, a sogra dela passava que parecia que tinha 1 centímetro assim de creme sobre a pele. E a pele dela era muito bonita. O que ela estava fazendo ali? Ela estava pondo algum hidratante para dentro? Não, ela estava simplesmente deixando de perder água para o meio ambiente. Então ela estava fazendo uma hidratação por oclusão. Tá certo? Então ela estava fazendo uma hidratação por oclusão. Passava e fica ali o produto e ela não desidrata. Então quando comparava ela a uma outra senhora da mesma idade que não tinha esse hábito, era visível a diferença da qualidade da pele. Porque ela estava ocluindo e mantinha a pele então hidratada. Depois de um tempo atrás, uns 30 e poucos anos atrás, veio a onda do cosméticos com colágeno, e na época todo mundo achou que ia repor o colágeno da pele, mas na verdade não, porque o colágeno ele tem alto peso molecular, então ele é macromolécula, ele não é absorvido. Mas o que era legal? Que aí a pessoa passava aquele produto, ele fazia um filme e mantinha a pele hidratada. Então tinha gente que achava que a pele estava melhorando porque o colágeno estava penetrando e estava lá dentro repondo o nosso colágeno. Não, ele apenas estava fazendo um trabalho de oclusão, tá? O ácido hialurônico, que daqui a pouco a gente vai falar dele, que é moderníssimo e maravilhoso. Ele era feito na época que eu estava estudando estética da crista do galo. Então era alto peso molecular, também não penetrava, ficava ali na superfície, tá? E fazia então uma hidratação por oclusão. Bom, depois veio a hidratação por umectação. O que quer dizer isso? Lembra que eu falei que o meio ambiente tem água? E que se a minha pele tiver capacidade de reter essa água, eu vou ter uma hidratação de pele? Então existem cosméticos que ajudam, né, que a gente chama eles de higroscópicos, quer dizer, eles adoram água. Então, você coloca ele na sua pele, passou uma água aqui, ele já pega para ele. Isso vai ficar, então, sobre a sua pele, tá? Então, ele vai ficar sobre a pele e ele então, é um cosmético que a gente chama de higroscópico. Um bom conhecido, que foi muito usado, a ureia, tá? Glicerina. E hoje nós temos então o ácido hialurônico, tá certo? E a gente vai falar que ele tem vários tipos de ácido hialurônico e um deles, ele é justamente responsável por manter vamos dizer assim, essa ação higroscópica. Quando eu passo ele na pele, a pele então absorve essa água que está no ambiente. E isso é muito legal. Então, se eu estou num ambiente que é úmido, a minha pele vai se manter hidratada. Nós temos ainda então, começamos lá com a hidratação por oclusão, depois por umectação e agora a hidratação ativa. O que quer dizer isso? Onde eu vou colocar mesmo para dentro da pele produtos
que vão hidratar a minha pele, tá certo? Com isso, nós temos então hoje a nanotecnologia, que eu consigo colocar os cosméticos para as camadas mais profundas da pele. E nós temos então também o ácido hialurônico. Veja que ele se repete aí em todos os mecanismos de hidratação, ele se repete, mas lembrando que não é do mesmo jeito, tá? Então eu vou ter o ácido hialurônico de alto peso molecular, de médio peso molecular, de baixo peso molecular, de baixíssimo peso molecular. E por fim, nos mecanismos de hidratação, eu vou ter hidratação por aquaporina. E o que é a tal da aquaporina? Então, nós tivemos em 2003, o Prêmio Nobel de Química foi Peter Agri. E eu me lembro que na época apareceu na revista Veja, a capa da revista Veja foi assim: descoberta a fonte da juventude, tá? Então, o que era isso? Ele descobriu esses canais de aquaporine, que são canais de proteína que levam, então, a água, que fazem ter essa capacidade de transportar milhões de moléculas de água, tá certo? Então, leva da derme para epiderme, leva de dentro para fora, de fora para dentro. E isso, então, foi muito interessante, porque na sequência, a indústria cosmética foi atrás de descobrir produtos, o quê? Que estimulasse essas aquaporine. E claro que o ácido hialurônico, né, ele estimula a aquaporine, tá certo? E então faz com que mantém esse leva. Lembra que eu falei que um dos motivos para a pele ser desidratada é porque ela não tinha capacidade de levar para derme e epiderme? Então, os canais de aquaporine, eles ajudam nesse sentido. Então, o que é o ácido hialurônico? Ele faz parte do nosso organismo, tá certo? Ele tá lá na nossa substância fundamental, é uma molécula de açúcar que nós produzimos. E olha só, com 18 anos já começa a diminuir, com 25 já tá diminuindo. De forma que com 50 anos, 40 anos, nós vamos ter só 50% desse ácido hialurônico no nosso organismo. Então, ele faz um preenchimento natural da nossa pele, tá certo? Então, ele retém uma quantidade imensa de água na nossa pele, então não deixa a nossa pele desidratar. E as pessoas que fazem, então, preenchimento, tá certo? É utilizado o ácido hialurônico lá na seringa, na agulha. Então, os profissionais que podem fazer preenchimento, em geral, eles usam o ácido hialurônico para preencher essa pele. E depois, passado ali alguns meses, ele é reabsorvido, tem que fazer de novo e assim vai. Só que nós temos a condição de usar esse ácido hialurônico seguidamente e manter a nossa pele sempre hidratada, tá? Então, o ideal é esse. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar. Esse aqui é o que eu estou usando, tá certo? Ele tem 6 tipos de ácido hialurônico. 6. Então, de alto peso molecular, que vai fazer o processo de oclusão. Ele tem aquele que é higroscópico, que vai atrair água. Eu tenho ele nanotecnologia, que vai ser absorvido nas camadas mais profundas da pele. E daí, como ele tem capacidade de reter água, ele se hidrata e vai preencher, diminuindo rugas, tá certo? E além de ter esses 6 ácidos hialurônicos, ele ainda tem o silício, tá? E tem lipopeptídeos. Então, é bem interessante para manter a pele bem hidratada, tá? Então, hoje o que nós temos de mais legal, né, são os produtos à base de ácido hialurônico. E, claro, procurar adquirir um produto que tenha esses vários tipos de ácido hialurônico. Eu me lembro, como eu falei para vocês, há 20 anos atrás, o ácido hialurônico que tinha era o da crista do galo, que era alto peso molecular e que ele servia só para hidratação por oclusão, que é aquela primeira que eu falei para vocês. Hoje o ácido hialurônico ele faz todos os mecanismos de hidratação, inclusive estimulando
Aquaporine 3, tá? Que vai manter a hidratação da nossa pele. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês, que é bem interessante, que as pessoas às vezes se confundem, né? Qual é a diferença entre uma hidratação e uma nutrição, tá? A hidratação e a nutrição. Então, hidratação, todo mundo merece, né? A nutrição, eu já começo a pensar em pessoas ali em torno dos 30 anos, tá certo? Eu tenho um livro, eu acho que eu levei ele para lá. É interessante que é do doutor, é um dermatologista, que ele fala, eu vou achar aqui para vocês, vou procurar aqui, o que ele fala em relação do que a nossa pele precisa, tá? Então, é bem legal o que ele fala aqui. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Enquanto isso, eu vou falando para vocês a diferença, então, de hidratação e nutrição. Então, a hidratação, gente, eu preciso repor água. A nutrição, nutrientes, tá certo? Mas o que quer dizer isso na prática? Significa o seguinte, que eu posso hidratar em qualquer idade, então meu cliente de qualquer idade, inclusive adolescente, ele pode ser um candidato. Imagina que eu tô tratando um adolescente por acne. Ele tá tendo uma retirada muito intensa de óleo por conta dos cosméticos que ele tá usando para acne. Então o que vai acontecer com essa pele? Ela vai desidratar. Então eu preciso hidratar essa pele mesmo de uma pessoa jovem. Já a nutrição é quando eu vou repor nutrientes e eu preciso estimular processos. O que significa isso? Eu preciso estimular, então eu vou repor produtos usando a nanotecnologia, usando o microagulhamento, que ajuda muito nessa reposição de cosméticos, porque quando eu microagulho, eu diminuo essa barreira da pele e o cosmético, então, ele é absorvido, mas eu preciso também estimular processos, que é o quê? Estimular o meu organismo a produzir o colágeno, elastina, ácido hialurônico, substância fundamental. Para quê? Para que essa pele fique sempre renovada, tá certo? Então, isso que é o legal. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu deixei lá deixei o livro lá, mas eu tenho aqui. Então, o próprio microagulhamento, gente, ajuda muito nisso. Nos ajuda demais a fazer essa reposição, a estimular esses processos. Então, o que estimula o processo? O que estimula a produzir colágeno, elastina, reticulina? O microagulhamento, a radiofrequência, o jato de plasma, né? Os peelings mais profundos, não os peelings superficiais, mas os peelings mais profundos. Então, eles ajudam muito nesse sentido, tá ok? Então, achei aqui, vamos procurar. Que eu quero falar muito legal que ele tem aqui no livro dele, que ele diz assim, tá? Ele é um dermatologista muito famoso, o dermatologista das estrelas em São Paulo, das famosas. Então ele diz assim, o que a nossa pele precisa quando se fala em hidratação e nutrição? Na primeira infância, precisa de proteção solar e hidratação, tá? Então olha o filtro e hidratante. Na adolescência, proteção solar e hidratação. Aos 20 anos, proteção solar e hidratação. Aos 30 anos, aceleração da renovação celular, ou seja, eu preciso já estimular o turnover celular. Quem que faz isso? Os peelings, tá? Proteção solar e hidratação. Aos 40 anos, nutrição. Aí entrou a nutrição, até agora vinha a hidratação. Para fortalecer as fibras de sustentação, tá? Então, aquilo que eu falei, para estimular a produção de colágeno, elastina, reticulina e proteção solar. Ele não fala da hidratação, por quê? Porque a hidratação está dentro da nutrição. Então, quando eu faço hidratação, eu estou colocando ativos para estimular a produção
dessas proteínas que nosso organismo precisa, que a nossa pele precisa, mas eu também já estou hidratando a pele. E o que a nossa pele precisa aos 50 anos? Restauração. O que é restauração? Aí já entra as minimamente invasivas, as cirurgias plásticas, né? Proteção solar e hidratação. Então, veja, a hidratação, ela aparece em todas as etapas, tá certo? Então, ainda vou escrever um e-book sobre vários protocolos de hidratação. Eu já tenho ele bem encaminhado, tá? Eu fiz um e-book recente aí sobre os óleos essenciais para tratar as emoções da pandemia. Quem ainda não baixou, pode ir lá no meu site, esteticaterapêutica.com.br, que lá dá para baixar. Lá já tem 2 e-books gratuitos, um sobre massagens e o outro sobre os óleos essenciais. Agora eu já vou colocar um sobre discromias, que já está pronto, eu só estou fazendo uma revisão. E logo na sequência eu vou colocar um sobre vários protocolos de hidratação. A hidratação é um jeito muito legal de ganhar dinheiro, de fidelizar o cliente. E eu já falei numa outra live que você pode ainda associar a hidratação corporal, porque não é só a pele do rosto que precisa ser hidratada, a pele do corpo também. Eu já falei numa outra live aqui sobre o banho de noiva, que a gente pode hidratar o corpo. Então você pode ter aquela cliente que vem mensalmente e vai ficar aí umas 2 horas com você, onde você vai fazer hidratação corporal, hidratação facial, e ainda pode associar ou uma drenagem ou uma massagem relaxante, tá certo? Então é uma cliente que você fideliza, porque ela sabe que todo dia tal, ela tem horário com você, você vai avisá-la e vai. Hoje é tudo tão fácil, com WhatsApp e tudo mais, você pode avisar essa cliente. Então, essa diferença entre nutrição e hidratação. Então, na hidratação eu vou levar, né? Vou manter esse teor de água na pele do meu cliente, e na nutrição eu vou estimular esses processos, tá? E também uma coisa importante, não esquecer dos nutricosméticos, tá certo? Então, além de eu fazer todos esses protocolos que eu falei, que ajudam aí a estimular a produção das proteínas, nós ainda temos hoje os nutricosméticos que ajudam muito, né, nesse processo aí de produção de colágeno, elastina e tudo mais. Ok? Alguma pergunta? Então, a semana que vem a live não vai ser aqui pelo meu Instagram. Eu vou fazer junto com a professora Cibele. Ela é dona do CIMA, que é a escola de cursos. Ela me convidou então para fazer uma live sobre aromaterapia. Mas eu vou postar aqui nas minhas redes sociais direitinho aonde que vai ser a live com ela, com a professora Cibele. E aí a gente volta a conversar. Alguma pergunta sobre hidratação facial? Estou às ordens. Oi para Débora, professora Mariane, Yolanda. Obrigada aí vocês que ficaram aqui comigo. Alguma pergunta? Então, quero agradecer a presença de vocês. E lembrar, então, que a gente tem que usar um hidratante. Nós já estamos, né? Quem tá nessa idade aí dos 30, já tem que, além do filtro solar, já colocar um hidratante na pele, além do filtro, né? E se for usar o ácido hialurônico, comprar, então, pedir lá para o fabricante, aonde você costuma comprar cosméticos, que ele tenha o maior número de tipos de ácido hialurônico, tá certo? Aquele que eu mostrei para vocês aqui tem 6 tipos de ácido hialurônico. Então, ele vai me ajudar em todos esses mecanismos de hidratação que eu falei aqui para vocês, tá ok? Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quinta que vem nós vamos falar sobre aromaterapia com a professora Cibele. E vamos continuando aí com as nossas lives, tá certo? Um grande beijo,
Fiquem com Deus e até quinta.